5 erros que eliminam os candidatos dos processos seletivos e ninguém ainda te contou sobre isso. Bom, eu me chamo Daiane, sou psicóloga organizacional do trabalho e aqui eu trago alguns conteúdos que podem te ajudar na sua carreira ou na sua saúde mental no ambiente do trabalho. A grande maioria dos candidatos que participam do processo seletivo acreditam que são eliminados dos processos devido a algumas questões específicas. Na maioria das vezes é mais por alguma questão comportamental ou algo que foi falado no ato da entrevista que não soa muito bem. Então, por isso que eu vou listar 5 coisas que geralmente me eliminam e espero que depois disso você não cometa mais esses erros. O primeiro erro é falar mal das empresas anteriores. Por mais que você tenha passado por alguma situação específica que gerou muito desgaste emocional ou estresse, não é bom você trazer isso no processo seletivo que você está participando. Se houver a pergunta de como foi, por que você saiu, o que foi que aconteceu, é importante que você busque responder de forma clara, coesa e trazer respostas que sejam mais relevantes, que está procurando uma oportunidade melhor, que não se identificou com a cultura da empresa por alguma questão específica, mas não traga esses aspectos falando mal da empresa ou de algum líder, porque às vezes o recrutador ele vai interpretar que você pode também agir dessa determinada forma com a empresa na qual você está participando do processo seletivo. Segundo erro, usar muitas respostas clichês. Isso faz perceber que você não tem um nível de autoconhecimento e não sabe falar muito bem sobre você, sobre si mesmo, sobre si mesma. Então, geralmente é importante que você traga uma palavra, mas também mostra a situação que faz com que você pense desse formato. Vou dar um exemplo. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa organizada. Olha, eu sou uma pessoa muito organizada porque diariamente eu organizo as minhas atividades, eu utilizo a agenda para poder organizar a minha semana. Geralmente eu utilizo agenda manual ou agenda virtual. Então, você tem que trazer a palavra, a questão, mas também trazer fatos que complementem o que você está falando, para não parecer que você está criando ou falando frases prontas. Então, isso é muito importante até para demonstrar o seu nível de autoconhecimento e também como as suas qualidades ou defeitos iriam interferir na sua atividade dentro da empresa. O terceiro ponto é não fazer nenhuma pergunta para o entrevistador. Eu entendo que em algumas entrevistas o recrutador ele acaba passando muitas informações ou praticamente todas as informações e as pessoas saem sem nenhuma dúvida. Eu, inclusive, sou assim, gosto de falar logo tudo. Mas se você pesquisou sobre a empresa, sobre os valores, sobre a ética, sobre as atividades, é importante você, pelo menos, tirar alguma dúvida. Isso vai demonstrar que você está interessada, realmente interessado, interessada, e demonstrar que você também está se situando de como realmente será na empresa. E isso não é só para demonstrar um certo interesse no ato do processo seletivo, mas também para você tirar suas dúvidas e suas conclusões para entender se você realmente quer estar inserido naquela vaga e naquela função. Quarto erro, falar demais ou falar menos. Quando você fala demais, acaba passando a impressão de que você não tem objetividade. Às vezes tem uma pergunta e você sai totalmente do contexto para chegar naquela resposta. Eu entendo que o nervosismo ele acaba interferindo bastante, mas é importante que você responda de forma clara e objetiva o que foi lhe perguntado e não ficar com narrativas, rodeando, falando, trazendo coisas do passado, falando papagaio periquito ou falando de coisas aleatórias para chegar na resposta da pergunta que lhe foi perguntada. E falar de menos passa muito a impressão de que você não tem tanta habilidade com comunicação, ou que é uma pessoa muito tímida, que é uma pessoa muito retraída. Então, dependendo da vaga, isso acaba sendo um comportamento que vai te desclassificar no processo seletivo. O quinto erro é demonstrar pouco interesse pela vaga ou pela empresa. Quando você for chamado para entrevista, é importante que você pesquise mais sobre a empresa, para quando você chegar lá na hora da entrevista, se acontecer de ter uma pergunta sobre a empresa ou sobre a cultura, você entender mais ou menos do que é que se trata para poder ali dialogar com o recrutador. Antes de chegar lá, é importante você pesquisar, entender, conferir redes sociais, conferir local, e aí lá no ato da entrevista você pode
já se destacar com algumas habilidades comportamentais ou técnicas de acordo com o que você pesquisou sobre a empresa e sobre a função. E aí, isso já pode te garantir uma próxima etapa dentro do processo seletivo. Esses foram 5 erros muito comuns que fazem com que você seja desclassificado no processo seletivo. Agora me conta, você já cometeu algum desses erros? Já aconteceu com você ou com alguém que você conhece? Deixa aqui nos comentários. É importante sempre a gente trabalhar o autoconhecimento. É uma palavra mas tão falada, mas é uma palavra que nos ajuda tanto, não só para a finalidade de trabalho ou carreira, mas também para o nosso desenvolvimento pessoal e até para a gente trabalhar essa questão social, comunicação, entre outras habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas dicas de como você pode trabalhar formas de ter esse autoconhecimento para várias finalidades. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.